Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Primeiramente eu vou pedir a você, como sempre, que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inclua, se coloque, assine o clube de membros do canal também, com 3 níveis diferentes de interação que você vai ter, tanto em lives quanto em grupos de discussão no Telegram, no Discord, vale super a pena, tá? Vou dar um recado também, pedindo para você dar aquela moral para o professor de guitarra e violão, Átila Reis, mais uma vez com a gente nessa parceria. Você pode agendar com ele uma aula gratuita de qualquer lugar no mundo. Tá aqui o link, tá embaixo na descrição deste vídeo, para você se inscrever lá no canal dele no YouTube, que também tá aqui embaixo, mas lá no link você agenda uma aula com ele, virtual de qualquer lugar do mundo, de graça, tá? E depois vocês vão combinar, evidentemente, um valor para ter ali uma periodicidade de aulas e, consequentemente, ele garante, e eu também, que com o acompanhamento dele durante um treino ali diário de 10 minutos por dia, né, diário evidentemente por dia, você vai conseguir aprender a tocar aquela música que você tanto quer. Sobre o vexame do Palmeiras, está aqui embaixo, hein, o link do meu blog, na Pingback. Assine o blog para você receber na sua caixa de correio sem precisar entrar nele. Assine o blog, é de graça, tá? E você vai ler o comentário sobre essa derrota vexatória do Palmeiras. Vou começar aqui falando sobre o jogo desta quinta-feira entre Flamengo e Coritiba. O Flamengo voltando a jogar depois de 10 dias, né? Domingo, 11 dias, na verdade. O Flamengo voltando a campo, com uma equipe sem o Gerson, desfalcada de Gerson e Pedro. Gabigol e Everton Ribeiro foram relacionados. Gerson e Pedro, uma viagem muito desgastante de Belgrado, né, uma epopeia para voltar ao Brasil. Evidentemente não haveria condição, devem jogar contra o América, mas não haveria condição de entrar em campo nessa partida pela Copa do Brasil. Vale lembrar aqui que o Flamengo vai enfrentar uma equipe que vai se fechar bastante, tá? Daqui a pouco a gente vai ter a participação direto de Curitiba do Guilherme de Paula, analista de futebol da Rádio Transamérica Paranaense, cara que sabe tudo também do Podcast Sul, para falar direitinho como esse time do Coritiba, que joga ali com 2 volantes, o Farias e o Matheus Salles, 2 jogadores, aliás, que passaram pelo futebol de São Paulo, e acho que tem como grande destaque o centroavante, né? O Léo Gamalho, que inclusive foi em determinado momento na Série B 2020, ali no início, o artilheiro da competição, jogando pelo CRB, time que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas depois foi pro futebol do Catar e acabou voltando para jogar pelo Curitiba, que é treinado pelo técnico Gustavo Morínigo. Lembrando que a equipe vem de um resultado no Rio de Janeiro muito ruim, num jogo de arbitragem muito complicado também, pela Série B, a derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro, né, naquele gramado lamentável do Engenhão. Então, o time que não vai sair com tudo para cima do Flamengo, muito pelo contrário, você vai ver agora que é um time que fará uma alteração, inclusive, para fechar ainda mais diante do Flamengo. Todo mundo, inclusive, internamente considera a equipe carioca muito favorita nesse confronto contra o Coxa Branca. Vale lembrar, evidentemente, que tem de justificar esse favoritismo no campo, né, gente? Já visto que já aconteceu eliminação de Cruzeiro para Juazeirense, eliminação do Palmeiras para o CRB. Então, coisas têm acontecido nessa Copa do Brasil. É evidente que eu imagino a equipe rubro-negra com seriedade nessa partida, é óbvio, né? Mas assim, não dá para levar de vencida, não. Confira então o que o Guilherme de Paula vai trazer para você de informação agora. Salve, salve, Guilherme! Muito obrigado por participar aqui no canal. Fala, Bernardo! Fala, galera que tá ligada aqui no canal. Estamos aqui para falar do Coritiba, que enfrenta o Flamengo nesse duelo da terceira fase da Copa do Brasil. E o primeiro ponto, Bernardo, é entender que dentro do Coritiba há o reconhecimento da obviedade, que o Flamengo é o grande favorito para o duelo, por mais que nos 2 jogos, né, o duelo em Curitiba e o também da volta no Rio de Janeiro, o time do Rogério Ceni esteja desfalcado, mas há o reconhecimento que o Flamengo é o favorito. Aliás, para o Coritiba, a Copa do Brasil já representa um lucro dentro dessa temporada. Há algum tempo, o clube não conseguia chegar na terceira fase dessa competição. O clube teve eliminações importantes e traumáticas nos últimos anos, né? Contra o RT, contra Manaus. E como a Copa do Brasil tem um sistema bem gordo, né, em relação à sua premiação, para você passar de fase, Curitiba teve seus orçamentos comprometidos nos últimos anos
por conta desses fracassos. Então o fato do Coritiba ter chegado já à terceira fase dentro do clube é encarado como um sucesso, um primeiro objetivo dentro dessa temporada. Só que desde que o Coritiba eliminou o Operário lá em Joinville, um jogo difícil, né, um 3-2 conquistado com um gol no final, muita coisa aconteceu, Bernardo. Inclusive uma eliminação para o time do Rio Branco, né, durante o Campeonato Paranaense. Nem foi uma eliminação direta. Na verdade, o Coritiba terminou na 9ª colocação, um campeonato de 12 clubes que se classificam 8 para o mata-mata. O Campeonato Paranaense nem acabou, mas pro Coritiba foi uma eliminação traumática, né, para utilizar o termo de novo, porque há mais de 30 anos o Coxa não era eliminado no estadual na primeira fase. E obviamente que isso trouxe a primeira turbulência para o trabalho do técnico Gustavo Morínigo, especialmente, né? Ele até foi rebaixado com o clube para a Série B na temporada passada, mas ali ele não tinha muita responsabilidade. Tinha acabado de chegar, não tinha grandes possibilidades de transformação, né, em relação a elenco, em relação à situação matemática também. E obviamente que agora, no campeonato estadual, ficou mais na conta dele. E aí ele foi cobrado por soluções, por encontrar alternativas. E para esse começo de Série B, que é uma espécie ali de reconstrução desse time, né, em meio a essa temporada, Bernardo, o técnico Gustavo Morínigo encontrou uma fórmula com 3 volantes. E ele tem uma amostra de 2 jogos com esse mesmo sistema, tá? Contra o Avaí, na estreia. Era o time reserva, né, do Avaí, que estava priorizando a Copa do Brasil. O Coritiba foi muito bem, conseguiu, mesmo com mais jogadores defensivos, envolver o adversário, criar oportunidades, teve uma vitória muito segura. Já contra o Botafogo, mesmo sistema, mesma escalação, os mesmos jogadores, aí já foi um Coritiba com muitos problemas. No primeiro tempo até conseguiu controlar o Botafogo, mas não conseguia criar oportunidades, né? E quando se exigiu do time mais criatividade, houve ali um bloqueio. O Coritiba jogou muito pouco, apesar do prejuízo gigantesco que teve em relação à arbitragem, né, com 2 gols que não foram regulares, né? O primeiro, um problema que o Coritiba marca um gol de falta e o árbitro que tinha autorizado depois nega essa autorização para posicionar a barreira, mas daí o jogador do Coritiba já tinha batido a falta, e depois um pênalti inexistente, né? A arbitragem interferiu diretamente. Para esse jogo contra o Flamengo, a fórmula não deve mudar muito. É óbvio que por uma questão de característica também do adversário, o Coritiba ficará menos com a bola, sabe disso, e até por isso acontece uma mudança importante. Não dos 3 volantes, esses estão mantidos, mas especialmente na lateral esquerda. O Coritiba estava jogando com o Natanael, que é um destro, um jogador muito jovem, muito ofensivo, que no jogo contra o Avaí foi muito bem, mas contra o Botafogo cedeu muito espaço, né, por esse setor. Por isso o Romário, ex-jogador do Cuiabá, do Santos, volta a ser titular, ele que foi muito criticado naquela reta final do Campeonato Paranaense que eu citei. Coritiba entende que precisa marcar muito o Flamengo, mesmo que seja muito desfalcado, para ter alguma possibilidade de ser competitivo no duelo contra o atual bicampeão brasileiro, só que pela Copa do Brasil, Bernardo.